A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Apocalipse e chegamos ao terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, age pela Tua misericórdia, nos dando sabedoria para conseguirmos entender este livro tão difícil de estudar, que é o livro de Apocalipse. Abre a nossa mente para entender as Tuas verdades reveladas na Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos chegando ao terceiro selo. Você que está começando a nos acompanhar hoje, pode ver aí no canal, tem uma playlist. E nessa playlist tem um tópico que é sobre o Apocalipse, que nós começamos a estudar a partir deste capítulo 6. E lá fala já do primeiro selo, do segundo selo e do quarto selo. Você pode se atualizar estudando esses outros vídeos. O terceiro selo é de 7. Nós vemos aqui, nestes 2 pequenos versículos, alguns símbolos que vamos estudar. O terceiro selo fala em Apocalipse 6:1, começa a falar de 7 selos, de 7 trombetas. Lá em Apocalipse 8:1 podemos ver. E em Apocalipse 16:1 podemos ver sobre as 7 taças da cólera de Deus. Já falamos isso em vídeos anteriores, mas eu sempre vou repetir porque é importante. São esses 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças da cólera de Deus são julgamentos que Deus está enviando à terra aos homens que desprezaram a sua palavra. Então, esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira obedecem ao que Jesus falou em Apocalipse 24 sobre as dores de parto. Eles vão aumentando. À medida que nós formos estudando esses 7 selos, essas 7 trombetas, essas 7 taças, nós vamos ver que vai se acelerando e se intensificando as dores do julgamento de Deus sobre as nações. O versículo fala também do terceiro ser vivente. Lá em Apocalipse 4, 7 a 8, fala de 4 seres viventes.
Também já falamos disso. João, um homem do século I, tem uma visão do final dos tempos, onde existem computadores, mísseis, aviões supersônicos, drones, e João revela isso com as suas palavras de um homem do primeiro século, vendo essas coisas que nenhum homem naquele tempo poderia distinguir. Então ele fala com as suas próprias palavras, do jeito que ele vê, do jeito que ele consegue transmitir a nós. Mas hoje, no século que vivemos, já podemos identificar essas imagens como coisas bem presentes na tecnologia que temos no nosso mundo atualmente. Então, esses 4 seres viventes, aí ele está vendo o terceiro selo vivente nesse terceiro selo. E esse terceiro ser vivente tem o rosto como de homem, significando que o que vai acontecer aqui nesse terceiro selo leva a marca do homem. Fala também sobre o cavalo preto. Em Apocalipse 6, nós já estamos vendo alguns cavalos. São 4 cavalos. Cavalo branco, o primeiro selo, cavalo vermelho no segundo selo, o cavalo preto agora nesse terceiro selo que estamos estudando, e o cavalo amarelo no 4º selo. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, verso 15, preto é a cor do luto. O luto usamos quando há morte. O cavaleiro, ele está com uma balança na mão. Também, nesses 4 cavaleiros, nós vemos que no primeiro cavaleiro tinha um arco na mão. No segundo, uma espada. Nesse terceiro, uma balança. E no 4 não especifica se tinha algo na mão. A balança que está na mão desse terceiro cavaleiro, montado no seu cavalo preto, ela era usada para pesar trigo. Uma balança pesando trigo aqui na imagem. É o que João vê. E ali diz que uma medida de trigo custava 1 denário. No tempo de João, uma medida de trigo era o consumo diário médio de um homem. Mais ou menos hoje, o nosso consumo de pão, em média, é 3, 4 médias. Então, aquela medida de trigo era o que o homem comia na época, mais ou menos 3, 4 médias por dia. E o denário era uma moeda de prata, que correspondia mais ou menos a um dia de salário do trabalhador comum. Para nós fazermos uma conta atual, hoje o salário mínimo está em R$ 1.031. Se nós dividirmos isso por dia,
dá R$ 34,36. O que nós podemos comparar seria que João estava dizendo que na sua época, ou melhor dizendo, nessa época descrita do terceiro cavalo, o cavalo preto, 3 ou 4 médias, vai sair por volta de R$ 30. Portanto, um valor caríssimo se compararmos o que estamos pagando hoje. E 3 medidas de cevada por um denário, ou seja, a cevada era um pão de qualidade inferior. Então, nessa época do cavalo preto, e desse cavaleiro que tem a balança na mão, você vai pagar o pão diariamente por volta de R$ 30. 3, 4 médias. E talvez você consiga comprar mais médias de uma qualidade inferior, de um trigo muito misturado. E aí o valor vai conseguir comprar mais médias para o dia. Mas, no entanto, tudo isso significa uma inflação alta, um valor caro para a comida. Diz também o versículo para não danificar o azeite e o vinho. Há a respeito duas correntes de pensamentos diferentes. Alguns dizem que o azeite e o vinho são artigos de luxo. Ou seja, nessa época do cavalo preto, os ricos não sofreriam. E uma outra corrente diz que o azeite e vinho baratos faziam parte, nos tempos de João, da mesa diária. Não era um artigo de luxo. Então, o cavalo preto representa uma situação de necessidade, mas não de forma absoluta, porque nós vemos lá no final de versículo que está falando de escassez. Um tempo de profunda escassez, de necessidade, mas não de fome absoluta. Ora, irmãos, tudo isso nos traz aos dias que estamos vivendo e que vão se seguir após este período de quarentena que estamos vivendo durante a pandemia. Os empregos estão ficando escassos. As pessoas estão sendo demitidas. Lojas, escritórios, empresas, indústrias estão sendo fechadas. Muita gente já está dependendo do auxílio do governo. Nós vemos aí nesta campanha de distribuir R$ 600, que é 60% do salário mínimo, já está ajudando a quase 40 milhões de brasileiros.
é um número significativo de pessoas no nosso país que estão vivendo com menos de um salário mínimo, porque viviam de biscate, de pequenas vendas, de pequenos negócios. E não estão conseguindo sobreviver, a não ser que peguem essa ajuda do governo. É verdade também que os ricos não vão passar as mesmas coisas que os pobres já estão passando. Essa quarentena não puniu aqueles que têm os seus salários garantidos por seus empregos no Estado brasileiro. Alguns estão até aproveitando porque estão ganhando o mesmo e estão ficando em casa sem trabalhar. Quase que umas férias. Mas nós estamos já prestes a viver um período de uma situação de extrema necessidade. Mas ainda há um consolo, que não é de fome absoluta. Essa passagem do livro de Apocalipse, eu creio que nós já estamos vendo os primeiros traços desse retrato sombrio que vem sobre a humanidade. Mas em nada é para a igreja se desesperar. O apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Um homem de Deus experimentado, uma mulher de Deus experimentada, sabe enfrentar no Senhor toda a situação. Então, os ensinamentos que nós podemos tirar aqui, que eu quero trazer para os irmãos, nestes tempos, que para muitos será de escassez, primeiro, se fortalecer na fé. O apóstolo Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. E aqui ele esclarece, tanto na abundância como na escassez. O livro de Provérbios também nos dá conselhos ricos para o que estamos enfrentando. Eu vou falar alguns para os irmãos. O conselho que é dado nesse livro é: não faça dívidas. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado
é escravo de quem empresta. Então, no tempo de escassez, meus irmãos, não se endivide. Evitem comprar a prazo. Evitem tomar emprestado. Evitem comprar coisas desnecessárias. Poupe. É um segundo conselho. Provérbios 13:11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. É tempo de poupar. Não é tempo de fazer dívidas, não é tempo de gastar. Lá em Provérbios 30:25, Salomão usa as formigas para exemplificar essa situação. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Talvez você possa dizer, eu estou sem força. A formiga também não tem força, mas ela guarda, ela poupa a sua comida para os dias de inverno. Guarde para o dia de inverno. Salomão também ensina, olha, se você puder, ajude o seu próximo. Nós vemos nesse cavalo preto que nem todos serão abalados pela escassez. Muitos irmãos ainda serão prósperos, estarão tranquilos quanto às suas finanças. Então, se você é um irmão que Deus tem te abençoado com bens, se você puder, ajude o seu próximo. Olhe para aquele seu irmão que está necessitado. Lá em Provérbios 13:27 fala assim, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então é uma oportunidade. Você que não está sendo afetado por essa escassez, por já ter uma boa condição financeira, estável, ajude os teus irmãos que estão passando necessidade. Um último conselho. Não importa a situação que você passe, honre o Senhor. Lá em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. É tempo de escassez. E tempo de escassez é tempo de não gastar, não fazer dívida. É tempo de poupar. E se você puder, é tempo de ajudar o teu próximo que está passando necessidade. E não te esqueças de, em sempre, honrar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos vivendo tempos que parecem que esses cavalos já estão sendo largados. O cavalo preto da escassez de alimentos já está vindo sobre toda a face da terra. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia dos pobres. Usa da tua misericórdia.
Toca no coração dos teus servos, que são fartos, Senhor, para abençoar os pobres. Dá diligência, Senhor, sabedoria a teus servos que estão passando escassez, para pouparem, Senhor, não entrarem em dívidas. Abençoa o Senhor, guarda de todo mal. Mas, sobretudo, Senhor, que nós não percamos a fé em Ti, Senhor. Nos fortalece, Senhor, como fortalecestes o Teu apóstolo, Paulo, Senhor, que soube enfrentar com dignidade e fé os tempos de escassez. Que nós também não caiamos em depressão, em tristeza, mas enfrentemos todas essas lutas, sabendo que somos vitoriosos em Ti. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.